Os lipídios funcionam como verdadeiras reservas de energia para nossas células, de forma que, se você tiver 1 grama de lipídio e 1 grama de glicídio, o saldo energético após metabolizá-los, ou seja, após retirar energia deles, será de 9 quilocalorias para os lipídios e 4 quilocalorias para os glicídios, mostrando assim que os lipídios realmente acumulam uma quantidade maior de energia nas suas ligações. A tal reserva energética promovida pelos lipídios, ela é produzida quando os animais se alimentam, seja através da ingestão de gorduras ou pelo consumo de glicídios, os próprios glicídios, os quais podem ser transformados também em gorduras. Podemos dizer que os lipídios são substâncias constituídas por carbono e extraídos das células e tecidos através da utilização de solventes apolares. Neste momento, é necessário que vocês lembrem do que falávamos ainda no tópico sobre a água e as propriedades polares e apolares das substâncias. Uma vez que os lipídios mais facilmente lembrados são os óleos e as gorduras, imaginemos o caso do azeite, onde sabemos que o mesmo não se mistura ou se dissolve em água. Isso ocorre em virtude das propriedades diferentes destes constituintes, já que o azeite possui propriedades apolares e a água caracteriza-se como um composto polar. Diante disso, fica evidente que, para a obtenção de lipídios, acaba por ser uma exigência a utilização de solventes de caráter apolar. Lembrem-se, semelhante dissolve semelhante. Se os lipídios possuem propriedades apolares, a dissolução dos mesmos só acontece através de solventes também apolares. De acordo com suas funções, os lipídios podem ser classificados como sendo compostos de reserva nutritiva ou compostos estruturais, ou seja, ou vão funcionar como reserva de nutrientes ou entrarão na constituição de estruturas formadoras das células, tecidos e assim por diante. Falemos então um pouco sobre os lipídios de reserva nutritiva. Os lipídios encontrados em maior quantidade nos alimentos são chamados de glicerídeos, e isso vocês precisam ter em mente. Sendo estes os glicerídeos, representados pelos óleos e pelas gorduras. E isso é muito comum. Não é de agora que vocês, ao escutarem falar em óleos e gorduras, aqueles que já passaram pelo ensino médio, imediatamente são remetidos ao termo lipídios. Óleos e gorduras como exemplos de lipídios não é uma novidade para ninguém. Estes tipos de lipídios, os óleos e as gorduras, estarão presentes em alimentos muito conhecidos de todos nós, tais como a manteiga, o leite, queijo, os ovos, a chamada banha, que muitos de vocês conhecem como banha, que nada mais é do que a própria gordura animal, e os óleos vegetais. A base constitutiva desses lipídios, ou seja, a base formadora dos mesmos, ela é constituída pela interação de ácidos graxos e glicerol. E aí, gente, por mais que os nomes eles sejam um tanto quanto novos ou até mesmo estranhos para muitos de vocês, é somente com a repetição da utilização dos mesmos e as leituras sobre os mesmos que eles acabarão se transformando em nomes comuns do vocabulário de vocês. Então, ácidos graxos e glicerol são os dois constituintes do que nós chamamos de glicerídeos. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar os glicerídeos como sinônimos de lipídios simples. Aqui vamos tratar como glicerídeos. Os ácidos graxos, eles são ácidos de cadeia longa. Então, como eu falei para vocês, os glicerídeos são formados por combinação de ácido graxo e álcool.
Os ácidos graxos, eles são formados por estruturas de cadeia longa, com mais de 12 átomos de carbono. Então, é quando você olha aquela fórmula molecular, então é carbono para tudo quanto é lado. Enquanto que o glicerol, que é um álcool, nada mais é do que a estrutura que se combina com esses ácidos graxos, ou seja, o álcool se combina com esses ácidos graxos para formar os glicerídeos. O glicerol, ele pode estar ligado a 2 ou até 3 moléculas de ácidos graxos, o que acaba respondendo pelos diferentes tipos de compostos conhecidos como mono, di e triglicerídeos. São os tais triglicerídeos que muitos de nós já escutamos falar. Alguns brigam eternamente com relação à concentração deste tipo de composto, né? E a formação deles, ou seja, a combinação ácido graxo e glicerol para formar os glicerídeos, mono, di e tri, sempre se dá através da liberação de uma molécula de água durante a síntese dessas moléculas. Tá? Durante a síntese dos glicerídeos, combinação ácido graxo e álcool e glicerol, né? Ácido graxo e glicerol, sempre vai haver a liberação de moléculas de água. Então seria isso, gente. Glicerol mais ácido graxo produz glicerídeo. Se for uma ligação de ácidos graxos, monoglicerídeo. 2, diglicerídeo. 3, triglicerídeos. Os glicerídeos encontram-se presentes principalmente nas chamadas células adiposas, formando a estrutura que nós conhecemos e muitos de vocês já escutaram, chamada de tecido adiposo. Para alguns animais, este tecido apresenta-se como uma adaptação aos ambientes de baixa temperatura, funcionando como um eficiente isolante térmico do próprio organismo, principalmente em períodos de inverno. E na imagem que vocês estão vendo aí, à esquerda, a gente pode perceber a elevada concentração dessas substâncias no interior dos adipócitos. Então perceba, cada círculo desse que você está vendo aí representa uma célula do tecido adiposo, ou seja, um adipócito. Lembre-se do que você viu no ensino médio, rememorando de que o que distingue a célula do meio em que a mesma se encontra é uma fina membrana, chamada por nós de membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é justamente essa delgada camada que você está vendo isolando esta grande bolha, né? Seria essa camada de coloração rosa, essa membranazinha bem fininha de coloração rosa. Para os mais observadores, é possível que estes já tenham percebido ou identificado a presença de um pontinho dentro desses glóbulos aí. Então, este pontinho nada mais é do que o núcleo, tá, gente? O que acaba por reforçar a noção do elevado acúmulo de glicerídeos no interior dessas células. Então, é a prova de que realmente os adipócitos são os locais de armazenamento, em grande parte, destes glicerídeos que são ingeridos por nós através da alimentação. O resultado disso no organismo é observado na forma do aumento de medidas e de peso. Um problemão aí que já se arrasta por muito tempo para a grande maioria das pessoas, das mais variadas partes do mundo. No gráfico a seguir, temos a representação da relação entre os tipos de reserva energética das células, medida em quilograma, e o tempo medido em semanas de um cenário de jejum, ou seja, o que acontece com estas reservas durante um tempo prolongado de falta de alimento. Então, perceba que para os glicídios, também conhecidos como açúcares, as reservas são consumidas muito rapidamente.
durante o jejum, obviamente. Diferente do que ocorre para os lipídios, que ao serem solicitados após o metabolismo dos açúcares, possuem a capacidade de manter o corpo suportado energeticamente por até 5 semanas, dependendo do organismo. Aqui eu faço uma pausa para esclarecer algumas definições ou possíveis confusões que de repente estejam surgindo com relação aos nomes. Até aqui nós já falamos várias e várias vezes sobre os tais lipídios simples, combinados de ácidos graxos e glicerol, conhecidos como glicerídeos, né? E aí agora, no momento em que estamos fazendo a análise deste gráfico, eu cito para vocês o termo glicídios. Muito cuidado. Nesse momento, onde algumas dessas palavras estão passando agora a fazer parte do cotidiano de vocês, exigem um cuidado maior, já que confundir glicídios e glicerídeos neste momento do desenvolvimento deste conteúdo é completamente compreensível. Então vou repetir. Os glicídios, também conhecidos como açúcares, e que a gente vai ver em maiores detalhes já já, eles são as reservas consumidas muito rapidamente no início de um processo de jejum. Então, quando você entra em jejum, o que rapidamente é consumido no teu organismo para produzir energia para tuas células são os açúcares, são os glicídios, são os carboidratos, são os hidratos de carbono. Aquela tal tonteira, aquela fraqueza, aquela dor de cabeça, quando da impossibilidade de tomar um café e atravessar a hora do almoço sem se alimentar, está diretamente relacionada com o momento em que a taxa de açúcares cai vertiginosamente e você é obrigado a iniciar o metabolismo dos seus lipídios, que é justamente o que o gráfico está mostrando. O que o gráfico está dizendo para você é que em situações de jejum, enquanto os glicídios rapidamente são exauridos, são eliminados, os lipídios podem durar, dependendo da pessoa, até 5 semanas. Então a pessoa ela consegue, por conta da sua reserva de lipídios, sustentar um período de jejum sem se alimentar até por 5 semanas. E se porventura este jejum ultrapassar as 5 semanas? Veja, o momento em que eu percebo a caída no gráfico desta quantidade em quilogramas de lipídios que estão sendo consumidos durante o período de jejum, eu também percebo o consumo de proteínas. É como se, ao atingir um determinado consumo dos lipídios, sobrassem as proteínas para serem consumidas e delas retirada a energia. No entanto, gente, vale ressaltar que quando exaurida a fonte de lipídios, o organismo acessa os compostos de base proteica para obter energia, o que ocorre de forma rápida e traz sérios riscos à saúde, podendo inclusive levar à morte. É bom que fique bem claro isso. Fato esse em virtude das proteínas estarem associadas a mecanismos metabólicos essenciais à manutenção do corpo. Ou seja, são muito importantes. As proteínas estão relacionadas com atividades extremamente refinadas no tecido nervoso, no tecido cardíaco, nos tecidos musculares, nos tecidos distribuídos por todo o corpo. Então, imaginar o consumo destes compostos para produzir energia é realmente um contexto, uma situação extremamente perigosa e que certamente vai levar à morte. Por isso, utilizar proteínas no metabolismo energético, ou seja, proteínas para produzir energia, é realmente, além de perigoso, inadequado, apesar de que acontece. Os lipídios do grupo dos glicídios, os quais já vimos que são representantes daqueles lipídios formados por óleos e gorduras, né, possuem diferenças com relação ao arranjo molecular de suas estruturas.
Glicídios formados por ácidos graxos saturados, ou seja, com carbonos todos unidos por ligações simples, apresentam-se sólidos à temperatura ambiente e são todos de origem animal, representados então pelas gorduras. Glicídios formados por ácidos graxos insaturados, ou seja, com carbonos unidos por ligações duplas, apresentam-se líquidos à temperatura ambiente e são de origem vegetal, representados então pelos óleos. Num primeiro momento, estas duas definições podem trazer uma certa confusão. No entanto, eu preciso que você acesse sua memória lá no ensino médio, quando em química orgânica era passado para você o básico sobre as ligações existentes entre as moléculas de carbono. Quando num conjunto de ligações químicas envolvendo moléculas de carbono, você só percebe ligações simples, ou seja, entre um carbono e outro carbono só existe um único tracinho, dizemos que aquele composto é um composto formado por ligações saturadas. Então, aquele composto é um composto saturado. Não existem ligações outras que não sejam as ligações simples, únicas, só um tracinho entre as moléculas de carbono, que é o que você está vendo na imagem, na representação de cima. Esta cadeia de carbonos é toda unida por ligações simples. Esta cadeia em cima é uma cadeia representativa de uma estrutura saturada. Todas as ligações são simples. Neste caso, os glicídios que possuem essa característica são sólidos na temperatura ambiente e são todos de origem animal. Todos representam as gorduras. Então, as gorduras são compostos lipídicos cujas cadeias carbônicas são saturadas, chamadas gorduras saturadas. Todos de origem animal e todos sólidos. A cadeia que fica embaixo a essa já é uma cadeia dotada por ligações duplas entre carbonos. Neste caso, estes compostos são glicídios encontrados de forma líquida na temperatura ambiente, são de origem vegetal, diferente dos de cima, que eram de origem animal, e estes são representados pelos óleos, ou seja, compostos saturados representados pelas gorduras e compostos insaturados representados pelos óleos. Seria mais ou menos isso. É preciso que isso esteja bem claro na cabeça de vocês. E para aqueles que ainda não entenderam muito bem insaturado, saturado, lembre-se, quando eu digo que uma cadeia é saturada é porque não cabe mais inserir hidrogênios nas ligações com os carbonos. Quando todos os carbonos estão com seus tracinhos distribuídos de forma simples, não cabe mais inserir hidrogênios. No entanto, quando existem ligações duplas, abre-se sim a possibilidade de fazer com que essas ligações duplas sejam quebradas. Neste momento, o carbono abre-se para fazer novas ligações e você pode inserir hidrogênios. Então, por isso que no primeiro caso eu tenho uma situação saturada, onde não entram mais hidrogênios no processo de síntese da molécula, e no segundo caso eu tenho uma situação que é completamente passível de introdução de hidrogênios, já que a cadeia ela é insaturada, ela ainda não entrou em processo de saturação, não saturou a possibilidade de entrada de hidrogênios. Por isso as definições saturado e insaturado. Recapitulando, glicídios saturados são representados pelas gorduras animais e glicídios insaturados, de cadeia insaturada, são representados pelos óleos de origem vegetal. Os óleos, eles podem ser convertidos em gordura. Então lembre-se, os óleos eles apresentam uma cadeia que ainda é constituída de forma insaturada, possuem suas duplas ligações entre os átomos de carbono. Então os mesmos eles podem ser transformados de óleos em gorduras, através de um processo chamado de hidrogenação. E aí eu já dei toda a dica para vocês, né? Então, se eu pegar um óleo que ainda é, por questões químicas, um componente passível de receber hidrogênios e eu
faço com que esse óleo passe pelo fenômeno de hidrogenação, processo químico industrial em que se adiciona átomos de hidrogênio na molécula, eu acabo quebrando as ligações duplas e faço com que o que antes era um óleo passe a ser agora uma gordura. Só que gordura não é de origem animal? Sim. E o óleo não é de origem vegetal? Então quer dizer que agora eu tenho uma gordura de origem vegetal? Seria mais ou menos isso. Tal metodologia é muito comum no processo de fabricação de alimentos como a margarina, a partir de óleos vegetais. Né? Obviamente que a hidrogenação ela pode ser total, parcial e tudo mais. Né? Conhecida pelos termos técnicos de gordura hidrogenada, ou seja, a gordura que um dia foi óleo vegetal e por hidrogenação deixou de ser insaturada e passou a ser saturada, conhecida pelos termos técnicos de gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada, a chamada gordura trans, e aí sim, essa é conhecida de todos nós, né? Então, de 2006 para cá, começaram a encontrar, como a gente costuma dizer, cabelo na cabeça do ovo, e aí as gorduras trans, elas passaram a ser observadas de maneira bem mais cautelosa. Então, essa tal gordura trans, ela é o produto do processo de hidrogenação dos óleos vegetais. Você pega um óleo vegetal, realiza o processo de hidrogenação que você tem a gordura trans. A gordura hidrogenada, né? A mesma confere aos alimentos uma maior crocância e textura, tá, gente? Ou seja, gordura trans traz benefícios, e aí é um benefício palatável, digamos assim, né? Porém, ela acaba por elevar os níveis de LDL e diminuir os níveis de HDL. LDL e HDL são as variações do colesterol que a gente conhece. Então, o LDL seria o mau colesterol, de baixa densidade, e o HDL, o bom colesterol, de alta densidade lipoproteica. Fazendo isso, ela abre a janela de possibilidades do surgimento de doenças cardiovasculares, câncer e outras enfermidades. Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde ele determinou que a quantidade aceitável para consumo de gordura hidrogenada ou gordura trans equivale a 2 gramas da mesma por dia, que é mais ou menos o que a gente encontra em 4 biscoitos recheados. Só para você ter uma ideia, né? Se o biscoito recheado que você está acostumado a comer um pacote numa tarde com refrigerante na tua casa, ou suco na tua casa, é só lembrar que dificilmente esse pacote vai ter 4 biscoitinhos, né? E aí deixa correr essa imaginação para ver o problema que de repente você pode estar se metendo. No entanto, veja, apesar de muitos fabricantes já não mais usarem essa metodologia, né, no beneficiamento de seus produtos, algumas marcas ainda o fazem e se mantêm presentes no mercado. Então é bom que você fique atento, tá? Fique atento a isso. Já os lipídios estruturais são tidos como mais complexos do que os lipídios de reserva que nós vimos até há pouco. Os principais representantes desse grupo, ou seja, o grupo dos lipídios estruturais, são os fosfolipídios, os glicolipídios e os esteroides. E a gente vai já já falar sobre eles. Essa imagem que você está vendo aqui, ao lado, né, temos na parte de cima a representação da membrana plasmática das células, ou seja, um corte, né, na membrana plasmática das células, e embaixo a estrutura molecular do colesterol. Especificamente na membrana plasmática, a gente percebe que essas estruturas em dourado, representadas por bolinhas associadas a 2 filamentos, 2 perninhas, sendo o conjunto delas organizado na forma de uma dupla camada, se você perceber, tem uma linha dessas estruturas, bolinha e perninha, em cima e uma outra linha embaixo, né, de bolinhas e perninhas. Pois essas moléculas douradas representam o chamado fosfolipídio, ou seja, uma molécula dotada de uma parte polar, hidrofílica. Gente, se é uma parte polar e a água também é polar, significa que esta parte da molécula de fosfolipídico tem afinidade pela água, ou seja, é hidrofílica. Então a molécula é formada por uma parte polar e uma parte apolar, hidrofóbica, que seriam os filamentos, os 2 filamentos, as 2 perninhas.
hidrofóbica. Aqui representadas pelo ácido fosfórico e pelos ácidos graxos, respectivamente. Ou seja, a bolinha tem como principal constituinte aí o ácido fosfórico, fósforo. Enquanto que as duas perninhas representam as longas cadeias de ácidos graxos. Por isso é facilmente compreensível de que a parte de cima, as bolinhas, ou a parte de baixo, depende de que camada você está vendo, se é a de cima ou a de baixo, mas enfim, as bolinhas representam a parte polar e as perninhas, as duas ramificações, representam a parte apolar. Representado por círculos hexagonais em vermelho, você consegue observar a extremidade da estrutura que chamamos de glicolipídios. Então, os glicolipídios estão aí representados por essas estruturas hexagonais de pigmentação vermelha que você está vendo aí. E por último, temos a fórmula molecular representada pela figura abaixo, que ilustra para nós o chamado colesterol. Todos estes integram o sistema de membrana das células. Então, todos estes que vocês estão vendo aí, glicolipídios, fosfolipídios, o próprio colesterol, todos integram a membrana das células, desde a membrana plasmática, conhecida por vocês, até as membranas das estruturas internas, como as organelas, chamadas organelas citoplasmáticas. Nesta imagem, temos a representação da molécula de fosfolipídio, onde observa-se que a mesma se encontra dividida em uma parte hidrofílica, reunindo o fosfato e o glicerol, e uma outra parte, como nós já havíamos comentado anteriormente, hidrofóbica, representada pela presença dos ácidos graxos. O fosfoglicerídeo se apresenta como sendo o fosfolipídio mais conhecido em virtude de sua participação na constituição das membranas. No entanto, existem também os compostos conhecidos como esfingomielinas, presentes na constituição da bainha de mielina das células nervosas. Então perceba, mais uma vez, o caráter anfipático presente nas moléculas de esfingomielina. Caráter anfipático, o que vem a ser isso? Um componente, um composto que possui propriedades anfipáticas é um composto que possui parte de sua estrutura com afinidade pela água e parte da mesma estrutura, partes de sua estrutura, com aversão à água, com ausência completa de qualquer que seja a afinidade com a água. As moléculas de fosfolipídios que nós vimos agora há pouco, assim como o fosfoglicerídeo que nós estamos vendo agora há pouco, as esfingomielinas, todos eles são dotados de uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Então, todos são dotados deste caráter anfipático. E isso é facilmente observado nas duas imagens que você está vendo. A imagem tanto do fosfoglicerídeo quanto da esfingomielina. Em ambos eu consigo perceber a presença do radical fosfato, do ácido fosfórico propriamente dito. No fosfoglicerídeo, se você for avaliar, ele está na parte superior da molécula, bem lá em cima, a letra P, mostrando para você onde é que está o fosfato. E na esfingomielina, um pouco mais abaixo, mas também na parte superior da molécula. É bem fácil identificar essas moléculas a partir, gente, sempre das longas cadeias de ácidos graxos. Então, essas duas perninhas que você está vendo, tanto para o fosfoglicerídeo quanto para a esfingomielina, são representativas dos ácidos graxos. Daí para cima, o que sobrar é glicerol fosfato ou simplesmente fosfato e outro composto, como é o caso da colina, no que diz respeito à esfingomielina. Essa última esfingomielina, como eu já falei para vocês agora há pouco, ela entra na constituição da chamada bainha de mielina. Tá? E essa bainha de mielina está diretamente relacionada com a atividade nas nossas células nervosas. Já já a gente vai ver isso.
Na imagem abaixo, temos a representação de uma célula nervosa com sua bainha de mielina. Perceba que a bainha de mielina é aqui representada na cor azul, estando em estado normal na célula nervosa do lado esquerdo e de forma danificada, no caso aqui pela esclerose múltipla, uma patologia nervosa, na célula do lado direito. A bainha de mielina ela nada mais é do que uma estrutura que encapsula, que protege toda a estrutura do axônio do neurônio. A bem da verdade, a presença da bainha de mielina confere às células nervosas a possibilidade de tráfego dos impulsos nervosos de maneira adequada. Perder a bainha de mielina ou ter a mesma danificada implica diretamente nos processos que estão relacionados a toda a atividade do sistema nervoso, desde a tomada de decisão até não só o armazenamento, mas o acesso a memórias. Então, na imagem abaixo, é possível se observar a estrutura molecular de um glicolipídio, sendo esse desprovido de radical fosfato, tá, gente? Então, diferente do que aconteceu no caso dos fosfolipídios, os glicolipídios eles não possuem radical fosfato. Você vai procurar aquele fósforo, que até então nós havíamos identificado nos fosfolipídios, e não vai encontrar para os glicolipídios. Eles também vão estar ali por cima da face externa da membrana plasmática, tá? E o interessante é que eles estão muito mais associados a situações que já fazem parte do conhecimento de vocês do que vocês imaginam. Por exemplo, os diferentes tipos sanguíneos presentes nos mais variados sistemas. Então, não existe só o sistema BO, que vocês provavelmente devem lembrar do ensino médio, não existe somente o sistema RH, o sistema MN, não, existem outros. Então, existe o sistema Lewis, sistema Dolphin, vários tipos. Mas os mais variados sistemas sanguíneos, eles são resultantes de moléculas diferentes de glicolipídios. Então, são glicolipídios diferentes que respondem por cada um destes sistemas sanguíneos. Estes glicolipídios dos sistemas sanguíneos estão presentes na face externa das membranas plasmáticas dos eritrócitos, né, dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Ter como característica o tipo sanguíneo A, por exemplo, significa ter o glicolipídio específico para tal presente nas membranas de minhas células sanguíneas, por exemplo. O mesmo acontecendo para os outros tipos sanguíneos do sistema ABO. Os esteroides, eles representam um grupo peculiar de lipídios estruturais, onde não se observa a presença de longas cadeias de ácidos graxos acopladas em moléculas de glicerol, né, que é o que a gente vem vendo nos óleos, nas gorduras. Por outro lado, esse grupo possui como característica principal a presença de um arranjo de anéis carbônicos chamado de ciclopentano peridrofenantreno. Esse ciclopentano peridrofenantreno nada mais é do que a identificação, né? Essa aí é que você está vendo aí à esquerda, que é comum em todos os esteroides, né? São exemplos de esteroides os hormônios sexuais, o colesterol, os corticosteroides, conhecidos por vocês como corticoides, né? Os sais biliares e a vitamina D. A síntese dos hormônios sexuais testosterona, progesterona e estrógeno, conhecido como estradiol no caso, se dá a partir do metabolismo do colesterol. É bom que fique bem claro isso. O que fica evidente após a comparação de suas estruturas moleculares, né? Quando você analisa as estruturas moleculares da testosterona, progesterona e do estradiol, você percebe o porquê que, na verdade, fica fácil entender como que eles são sintetizados a partir da molécula de colesterol. Então, é muito parecido. Os corticosteroides, ou simplesmente corticoides, são hormônios esteroides produzidos
por glândulas que estão localizadas em cima dos nossos rins, né? São as chamadas glândulas suprarrenais. Ou então são derivados de forma sintética desses hormônios das suprarrenais, né? Os corticosteroides. Os mesmos possuem diversas funções no corpo humano, promovendo os contextos de equilíbrio metabólico necessário ao corpo e agindo principalmente na manutenção de processos inflamatórios. Como exemplo dos corticosteroides, nós temos a aldosterona, a corticosterona e a deoxicorticosterona. São todos exemplos de corticosteroides. Um dos corticoides que fazem parte desse grupo de lipídios e esteroides é a prednisona, um composto muito utilizado como medicamento em quadros clínicos de hipersensibilidade ou alergia. Então, se aqui alguém frequentemente passa por problemas associados a alergias, né, talvez em algum momento já fora prescrito para você a tal prednisona, na forma ou de prednisona mesmo, ou de predizinho, no nome fantasia, não fantasia não, mas o nome do medicamento, não do princípio ativo. O princípio ativo é a prednisona. O medicamento pode ser predizin, tem mais vários outros aí, mas todos com o mesmo princípio ativo. É um exemplo também de corticosteroide, tá? Os sais biliares também integram esse grupo de lipídios esteroides. Então, ao lado, né, na imagem, é possível se identificar a molécula de um desses compostos, representado pelo ácido cólico. Tá? Então, é um exemplo de sais biliares. Tá? Já a vitamina D possui uma peculiaridade frente às outras vitaminas, né? A mesma, ou seja, a vitamina D, ela pode ser obtida através da alimentação, como na maioria das vezes, mas também pode ser produzida pelo corpo através da simples exposição ao sol, né? Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que existem dois tipos de vitamina D: o calciferol ou colecalciferol, chamado de vitamina D3, e o ergosterol, ou ergocalciferol, né? Tanto faz, chamado de vitamina D2, ambas sendo passíveis de serem obtidas através de alimentos e suplementos vitamínicos, tá, gente? Tanto D3 quanto D2 você pode obter através da ingestão das mesmas, né? Porém, apenas a vitamina D3, o calciferol, o colecalciferol, é capaz de ser produzido através do metabolismo do próprio colesterol consumido dos alimentos e convertido em colecalciferol ou D3 na pele através da exposição ao sol. Então, só quem consegue ser produzido das duas, D3 e D2, qual das duas, qual a única que consegue ser produzida a partir da exposição ao sol é a D3, é o calciferol ou colecalciferol. E ele é produzido a partir do metabolismo do colesterol que está nas nossas células, mais especificamente nas células da pele também. Na verdade, está em todas as células, tá, gente? Colesterol. Todas as membranas plasmáticas. A membrana plasmática dos animais, ela é dotada de colesterol. E nas células da pele, esse colesterol, quando exposto à luz, ele é metabolizado e convertido em colecalciferol ou vitamina D3. Vale ressaltar que D3 e D2 são formas inativas da vitamina D. Então preste bem atenção nisso. Então, no organismo D3 e D2 são formas inativas. Aí você se pergunta, mas e aí, como é que faz então? Bom, o que acontece é o seguinte: D3 e D2, tanto o calciferol quanto o ergosterol, eles devem ser enviados ao fígado, primeiro para serem armazenados na forma de calcidiol. D3 e D2 são armazenados no fígado através na forma de calcidiol,
para que quando eles forem solicitados na forma ativa, eles possam sair do fígado, né, para realizar atividades de regulação dos níveis de cálcio no sangue e nos ossos. Eles saem do fígado e esse calcidiol que estava armazenado no fígado, ele é direcionado aos rins, para que lá ele seja convertido na forma ativa do mesmo, que é o calcitriol. Tá? Então D3 e D2 realmente são vitaminas, calciferol e ergosterol, é a vitamina D propriamente dita, mas na forma inativa. Então ela é armazenada no fígado na forma de calcidiol e quando é necessário para a realização das suas atividades, ela é direcionada aos rins para ser convertida na forma ativa de calcitriol. Perfeito?